É muito comum duas pessoas estarem lado a lado e, ao mesmo tempo, com a mente e os pensamentos completamente desconectados. Isso não é falta de amor ou falta de interesse pelo outro. E eu vou te explicar em pouquíssimos minutos como você pode salvar qualquer tipo de relacionamento da sua vida. O Gottman Institute, que é referência mundial em pesquisa sobre relacionamentos, afirma que 69% dos conflitos que acontecem nos casamentos nunca tem uma solução definitiva. É por isso que a maioria das discussões que você tem hoje, você vai ter de novo na semana que vem, ou no mês que vem, ou daqui a 5 anos. A mesma coisa. E existe uma pequena diferença entre os relacionamentos que sobrevivem e os que não aguentam a pressão desses conflitos que se repetem o tempo todo. E não pense que essa diferença seja falta de conflito, porque não é. É humanamente impossível ter qualquer tipo de relação com alguém sem ter desavenças ou desentendimentos de vez em quando. A diferença é uma habilidade específica que os neurocientistas chamam de regulação emocional compartilhada. Funciona assim: quando alguém próximo a você fica muito emocionado, seja com raiva, frustrado, com medo, ansioso, coisas do tipo, a parte emocional do cérebro dele assume o controle de tudo e a parte racional, que é responsável pela lógica, simplesmente para de funcionar. E quando isso acontece, tentar resolver o problema é que nem tentar ensinar matemática para alguém que está com dor de barriga. A pessoa simplesmente não consegue entender nada. E nessas horas a gente precisa usar a regulação emocional compartilhada. Ou seja, antes de tentar resolver qualquer coisa, você precisa ajudar a pessoa a se acalmar. Só não vai pedir para ela ficar calma, porque o efeito é justamente o contrário. Ninguém fica calmo porque você mandou ele fazer isso. O que você precisa fazer de verdade é espelhar a emoção da pessoa e jamais repetir o comportamento dela. Por exemplo, se alguém levantar a voz com você, você nunca pode gritar de volta. Mantenha calma, observe ali o que a pessoa está sentindo. Você pode dizer para ela que percebe que a situação está sendo bem difícil para ela. Ou então você pode dizer que dá para ver que essa situação deixou ela irritada, ou que você percebeu que ela está com medo e coisas desse tipo. Fale sobre o sentimento que você está vendo explodir dentro da pessoa. Depois, você pode usar o que os psicólogos chamam de validação emocional. Você não precisa concordar com o que a pessoa está dizendo, mas você precisa reconhecer que faz sentido ela se sentir assim, por conta do que ela está vivendo no momento. A experiência dela é diferente da sua. Se você fizer isso, espelhar a emoção e validar o emocional, ela vai se sentir mais valorizada e vai começar a se acalmar também. Porque quando alguém nos acolhe, o nosso cérebro libera hormônios de calma, como a querida e amada ocitocina. Aí, só depois que você perceber que a respiração da pessoa voltou ao normal, que os ombros dela relaxaram, aí sim você pode começar a conversar sobre o que fazer. Só que talvez não seja possível conversar ali na mesma hora que você conseguir acalmar ela. Às vezes você precisa ter paciência de algumas horas, ou até alguns dias ou semanas, dependendo do impacto emocional que a pessoa teve, para poder conversar melhor com ela. Então você também precisa ter esse feeling aí, prestar atenção nisso, tá bom? Mas pode testar, porque isso funciona com seu marido ou com a sua esposa, funciona com seus filhos, com seu chefe, com seus pais, funciona com todo mundo. Porque talvez o problema não é o relacionamento que é ruim. O que está ruim é o nosso jeito de lidar com emoções muito fortes
e isso interfere na nossa comunicação. Então tenta isso primeiro, mas aí se não der certo, tem que analisar melhor, porque não é só de boa comunicação que vai viver um relacionamento. Agora assiste esse vídeo aqui, se você quiser saber como fazer uma análise completa da pessoa apenas olhando nos olhos dela. Até mais!